Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Juízes. Vamos ao conteúdo. Estudo complementar 4. No início do capítulo 3 de Juízes, vemos que o Senhor deixou aquelas nações lá, para por elas, por Israel à prova, isto é, para provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã, Juízes 3:1. Assim, Deus reafirmava ao povo o real problema deles. E a questão, assim como no deserto, não era exterior, mas interior. Portanto, a questão agora era se verificar qual a reação do povo para com Deus e qual a reação do povo para com aqueles povos e seus respectivos deuses. Esta questão é chave. Se não a entendermos, nós teremos grande dificuldade de entender a questão da batalha espiritual. E, veja, estas duas questões estão intimamente relacionadas. Aliás, a atitude para com um determinava a atitude para com o outro. Em outras palavras, se eles estivessem em uma correta relação para com Deus, eles certamente estariam livres de todas as atitudes, e consequências destas atitudes, de um relacionamento idólatra vivenciado por aqueles povos contra os quais eles foram enviados para combater e não para se aliançar. Enquanto o povo de Deus estava misturado com aqueles povos idólatras, eles estavam em uma posição de apostasia para com Deus. Estas coisas andam juntas. Logo, o quadro era o seguinte: de um lado Deus, de outro aqueles povos cananeus, e no meio, o povo de Deus. A atitude do povo para com um, ou outro, é que determinava as consequências vivenciadas por todos eles. O fato de levantarmos deuses, sem no entanto deixar imediatamente de considerar o Senhor, buscando satisfazer aspectos e desejos de nossa alma, que, no nosso ponto de vista, Deus não tem satisfeito, está competição, fará então com que a nossa alma se devote a outros deuses, e como consequência nós nos esquecemos de Deus. Este é o processo mais terrível de idolatria, descrito no livro de Deuteronômio 31:16 e complementar ao princípio de Juízes, capítulos 2:12 e capítulo 3:7, que é inverso a este. A pergunta é, por que nosso Senhor, que é o único Deus Todo-Poderoso, por que Ele permite isto? E a resposta é relativamente simples, é porque nossas almas precisam ser disciplinadas. Nós precisamos ver o vazio de buscar qualquer satisfação fora, do tempo e do modo, de Deus. E então nós descobrimos que deuses são laços. E este é um dos tremendos ensinos do livro de Juízes. Veja que absurdo, levantamos ídolos em nossos corações, buscando satisfazer os desejos que achamos que Deus não nos tem suprido, satisfações estas que são carnais e egocêntricas. Então nós nos apegamos a estes deuses numa busca frenética por satisfação, esquecemos do Senhor, para então e somente então, cairmos no vazio, para não dizer em grandes angústias e desvarios, e então nos arrependemos, e voltarmos ao Senhor de todo o coração. E isto fica mais terrível ainda quando vemos que o povo de Deus se aliançou com aqueles povos. Eram laços. E assim ainda o é até hoje, espiritualmente falando. Este parece ser um método estranho de nós sermos disciplinados, mas sob o ponto de vista de Deus, parece ser o único método que funciona conosco. E é interessante notar o amor de Deus. Ele não nos impede de ir, mas Ele, pacientemente, aguarda que nós vejamos a tolice, o vazio, a loucura que estamos fazendo. Por isto, a questão da salvação da alma não é algo tão simples quanto possa, a princípio, parecer. Talvez agora possamos entender com um pouco de maior profundidade em 1 Coríntios 13 o que o apóstolo Paulo disse quando nos falou que o amor é sofredor e longânimo, benigno e perdoador. Isto é interessantíssimo. O povo de Deus só foi curado de seu coração idólatra quando foi entregue ao povo da Babilônia. Aquele era um povo extremamente idólatra. Milhares de ídolos. Que coisa! Como nos parece estranho a forma do operar de Deus para curar o seu povo. Que amor! Ele não disse, não me deixem. Vocês vão se sentir vazios, opressos. Vocês vão experimentar uma grande desilusão. Somente eu posso satisfazê-los. Ao contrário, ele deixou-os ir,
embora estivesse sempre com eles, pela sua fidelidade. Porque ele sabia no que aquilo iria dar. Toda opressão, toda expoliação, toda angústia, todo vazio foram sofridos pelo povo com Deus ao lado deles. O Senhor nunca os abandonaria definitivamente. Porque o amor do Senhor é paciente, é perseverante, é longânimo, é perdoador, é de grande compreensão e sabedoria. A história mostra que aquele povo nunca mais se devotou a ídolos, na intensidade e profundidade, como na época que antecedeu ao cativeiro babilônico que durou 70 anos. Porque Deus, e somente Ele, sabe como tratar com a nossa alma. Veja, aquele povo não estava em Canaã adorando ídolos, mas estavam embriagados pela multidão de ídolos para a terra para a qual foram deportados. E, por idolatria aqui neste contexto, entenda-se, eles estavam entregues à plenitude do desejo de seus próprios corações. Terrível! E por que 70 anos? Porque 70 anos fala de uma geração, conforme o Salmo, fala de uma vida. Espiritualmente falando, isto significava que Deus desejava claramente, e de forma disciplinar, demonstrar que uma vida, uma geração havia sido consumida em meio à idolatria e obviamente ao vazio decorrente dela. E então haveria de se levantar outra geração, para ser retirada daquela situação e então poder ir e adorar e servir ao Senhor. Com esta tremenda lição para eles e para nós, já que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, Deus queria deixar claro que a nossa vida pode ser consumida em idolatria. Se a ela nos apegarmos supondo que estes deuses possam satisfazer os nossos desejos. Ao contrário, somos levados a aprender, por experiência, que deuses são laços, que não podem satisfazer nossos desejos, que nossos desejos são cisternas rotas que não retêm as águas, que nossa alma é insaciável, que somente Deus nos preenche totalmente. Que fomos criados por Ele e para Ele. Nós aprendemos até mesmo que aqueles deuses nos punem, porque nossa alma entra em um processo de angústia e agonia espiritual. E isto é acrescido pela forma com que Deus se coloca nesta situação, e Deus promove, para conosco, um silêncio disciplinar. Mas como sabemos isto? Pelo simples fato de que durante aqueles 70 anos de cativeiro babilônico Deus não falou com eles. Deus apenas se revelou a Daniel quase no final do processo disciplinar, revelando a Daniel, que era um homem de Deus, qual era o propósito dele para com o povo da aliança. Isto deve ser analisado com muito cuidado. Quando levantamos deuses em nossos corações, lutamos por eles, por aquilo que supomos que eles vão nos satisfazer, então Deus se mantém calado, silencioso. Este silêncio visa provocar duas coisas, de um lado disciplina, mas de outro lado conquista. Por quê? Porque Deus sabe que aquela sequidão a qual aqueles deuses vão os levar será um instrumento dele, de conquista dos nossos corações. De que forma? Revelando, pelo vazio que sentimos em insanidade, a loucura, a obstinação dos nossos corações, a tolice de levantar ídolos. Qual o resultado disto? Nossas almas então se achegam a Ele profundamente carentes e desejosas dele mesmo. Isto é profunda misericórdia. Por quê? Porque para que isto seja executado, Deus deve suportar, no processo, a loucura de nosso coração, a infidelidade de nossas almas. Agora atenção! Nós não podemos descansar no fato de que Deus é soberano e usa estas coisas. Fazendo assim, estaríamos nos tornando levianos para com a graça de Deus. E a graça opera com a responsabilidade. Isto poderia ser então uma desculpa para o nosso pecado e para a nossa idolatria. E a Bíblia é muito clara em afirmar que a soberania de Deus de forma nenhuma anula a nossa responsabilidade humana, e a graça opera com a nossa responsabilidade, por meio da resposta do nosso coração. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação do estudo complementar 4, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.